o seu nome inteiro? Meu nome é Lua Pistorelli. Qual a data do seu nascimento? Nasci 17 de fevereiro de 1992. Qual o nome dos seus pais? Minha mãe chama Solange Pereira de Santana e meu pai Jefferson Pistorelli. O que os seus pais faziam? Eita, agora meu Deus. Minha mãe, ela trabalhou muitos anos na Eletropaulo, né? Aí depois ela seguiu uma linha mais esotérica, assim, começou a trabalhar com tarô e tal. Aí meu pai, ele foi engenheiro da Polícia Civil. E também era só profissão, fala O que você quiser. Pode falar. Tá, então vou adicionar, tá? A minha mãe, ela foi por muitos anos também da Vai Vai, né? Foi passista, meu pai tinha uma aula lá. Meu pai passou em vários setores da escola. Ele foi da comissão de carnaval, teve aula de passista, tocou por muito tempo pandeiro. Enfim, teve uma vida inteira na escola. Quais eram os principais costumes da sua família? Bom, a minha família não é aquela família grande, né, de vários irmãos, vários tios, primos. A minha mãe, a minha avó, eu venho de uma família de matriarcas, né, então a minha avó sempre foi o alicerce da família. E ela tinha 3 filhas mulheres e um filho que era falecido quando eu nasci. Então, a nossa família nunca foi uma família muito grande. Sempre foi uma família onde as mulheres faziam tudo, né? Foi sempre a força ali, quem colocava a máquina para andar sempre foram minha avó, minhas tias, minha mãe. E a gente tinha costume de se reunir em dias festivos, assim, né? A gente, por não morar todo mundo junto, Dia das Mães era muito importante, Natal era muito importante. Ano Novo era mais bagunça, né? A galera se dispersava mais. Mas assim, Páscoa, enquanto minha avó era viva, eram datas que a gente passava juntos. Só que depois que a minha avó faleceu, aí a família se desmembrou, né? E aí ficou um pouco mais singular, assim. Mais eu, minha mãe, meus irmãos mesmo. E é isso. Você tem irmãos? Tenho. Eu tenho o Cauê e o João Vitor. Eles são mais velhos ou mais novos? O Cauê, ele é 2 anos mais velho. O João Vitor é muitos anos mais novo. Não sei, uns 13 anos mais novo. Ele que é o raspa no tacho? Na verdade, o João Vitor, ele é adotado, né? A mãe dele faleceu quando ele tinha 6 meses. E ele é filho do meu primo. Aí meu primo acabou não tendo condições no momento de ficar com ele. Assim, na verdade, minha mãe conseguiu oferecer uma estrutura um pouco melhor para ele, por nós estarmos mais velhos também. E aí ele veio morar com a gente quando ele era bebezinho, acredito que ele tinha 1 ou 2 anos. Tá lá até hoje. Você se lembra da casa que vocês passaram sua infância? Lembro. Onde foi? A gente morava num apartamento na rua São Domingos. Eu não queria falar, tem que falar. Não, eu não queria falar, não tem porque eu não gosto muito da rua da São Domingos. Não é da rua, eu não gosto desse apartamento, sim, na real. Então não precisa. Vamos Mas depois você foi trabalhar na Rua São Domingos. Fui. Não é nada com a rua, é que especificamente nessa infância onde eu morava, teve muito conflito aí. Sim, estava tudo abafado. O que você mais gostava de fazer quando era criança? O que eu mais gostava de fazer quando eu era criança? Meu Deus, tormentar todo mundo. Você tem cara mesmo. Eu gostava muito de ficar com a minha avó, assim, porque minha avó sempre foi um campo afetivo, o maior campo afetivo que eu tive, assim, era a minha avó. Então, eu tenho muitas memórias, a minha avó trabalhava em casa de família, então eu tenho muitas memórias, assim, de indo trabalhar com a minha avó, ganhando coisas das filhas das patroas dela. Eu gostava muito de ficar com meu irmão também, por mais que a gente brigasse muito, né, porque a gente tem pouca diferença de idade, eu gostava muito de ficar com o Cauê, assim, infância piveta, assim. Adolescência eu já gostei de fazer outras coisas, mas na infância era isso, eu gostava muito de ficar com a minha avó e brincar, eu era muito criativa, assim, desde criança, então eu gostava de montar uma casa gigante de Barbie, brincar de cozinha, de casinha, eu tinha esse feeling bem feminino, assim, sabe, de brincar de boneca. O
que você queria ser quando crescesse? Secretária do meu irmão. Ah, meu Deus. Qual a primeira lembrança que você tem da sua escola? Meu Deus. Ai, meu Deus. A primeira lembrança que eu tenho da minha escola. Qual escola? Que eu rodei o Brasil, né? Ah, qualquer Você uma. morou em você estudou em muitas escolas? Estudei. Eu estudei no Colégio São Luís quando eu era nova. E era muito complicado, assim, porque nós éramos bolsistas e é muito complicado você estudar numa escola como São Luís sendo preto e bolsista, assim. Ah, é. Porque, assim, não tinha mais ninguém que se parecesse nem de longe com a gente. Minha mãe sempre fez um corre muito grande pra gente estudar em escola particular. E na época eu não entendia, porque eu odiava, porque eu estudava numa rua. Eu estudava numa escola super longe e na rua da minha casa tinha uma escola. E não fazia o menor sentido. Eu ia até a Paulista, sendo que eu podia estudar no Saraiva, por exemplo. E na cabeça da minha mãe fazia muito sentido. Então a gente passou por coisas muito zoadas, assim. Eu acho que o primeiro contato que eu tive com o racismo, sem saber o que era racismo, foi na escola. Então eu me lembro de tipo, chegar na escola a pé, porque nem os funcionários iam a pé, então a gente já chegava suado. E algumas crianças ficarem falando, os irmãos macacos chegaram. E a gente era muito novo. E na minha cabeça não se falava do racismo como se fala hoje. Eu ficava, olha que idiota, macaco eles. Eu não tinha a menor noção que aquilo teria alguma coisa associada com a minha cor. Ainda mais por eu não ser uma mulher retinta. Então, assim, é muito confuso quando você é uma pessoa não retinta, de você se colocar num lugar de racismo. Que você fala, pô, mas não é eles não estão me chamando porque eu sou preta, porque você cresce ouvindo, você não é tão preta assim. Você é mulata, morena. Como se isso fosse um conforto, como se isso fosse um consolo de, não, você não é tão preta assim. A minha própria avó falava, não, você não é tão preta assim. E eu falava, não sou tão preta assim, então não vou sofrer racismo. Então, a gente cresceu com isso, com esse contato na escola, porque nosso material não era o melhor, tipo, mochila da Kipling, esquece. Minha mãe se esforçou muito para dar do bom e do melhor, mas o nosso melhor ainda era muito inferior a todo mundo da escola, assim, entendeu? Tênis, tudo que você pode imaginar. Então, meu primeiro contato com a escola foi sofrendo racismo sem saber que era racismo. E eu lembro que eu fiquei 1 ano só no São Luís, porque em algum momento, eu sempre fui grandona, né? Em algum momento alguém me chamou e falou que estavam fazendo um bolinho, uns meninos, e empurrando meu irmão. Eu completamente descompensada desde muito jovem, né? Eu cheguei batendo em todo mundo, não sabia quem tava empurrando ele. Eu cheguei na roda assim, ótimo, não quero saber. E eu machuquei muito algum menino Enzo de lá. E aí não pude mais continuar na escola. Aí depois eu fui pro SESI. Aí no SESI já ficou legal, né? Porque o SESI era uma escola da indústria, então tinha muitas pessoas da classe operária lá, filhos. Então eu falei, eu tô cheio de negro aqui, hein? Gostei dessa escola. E aí a gente não teve mais... Não que, nunca mais passou racismo. Não, mas assim, é muito diferente. É outro ambiente. O nosso estilo de vida já estava muito compatível com o estilo de vida das outras crianças que estavam lá. Minha mãe já podia pagar uma perua, porque a mensalidade era anos-luz mais barata. Acho que nem tinha mensalidade, na verdade. Então, assim, o nosso padrão ficou muito compatível com o das crianças da escola. E eu fiquei lá até a 8ª série. Então, foi maravilhoso, assim. Eu amava estudar no SESI. Minha mãe nunca deixou a gente estudar aqui nas escolas do bairro, por minha causa, porque ela achava que eu ia... Não sei porquê, né? Só Deus. Não sei porquê essa implicância, mas ela achava que eu ia me desandar muito. E aí a gente sempre estudou em escolas, não longe, assim, mas mais longe, né? Nunca estudou nas escolas aqui do bairro. E você teve algum professor que te marcou? Tive. Eu nunca fui uma boa aluna. Assim, eu nunca tive problema de relacionamento com os professores, assim, de falta de respeito. Mas eu tinha muita dificuldade. E, em compensação, meu irmão era um nerdolas. Assim, o Cauê, ele sempre foi um crânio, tipo, o número 1 da sala, Cauê.
A matéria não foi dada, o Cauê já sabe. Meio do ano, o Cauê fechou as notas. Eu, em dezembro, tava assim, professora, hoje você tá linda. De verdade. Um bombom, uma flor, uma maçã. Era sempre uma humilhação pra passar de ano. Porque sempre, nunca foi sorte, sempre foi humilhação, gente. Meu, eu tinha muita dificuldade. E aí, como a gente estudava na escola, era natural que os professores fizessem muita comparação, né, com o meu irmão. Tipo, nossa, seu irmão. E eu, e daí que o meu irmão, eu não. E tinha uma professora de português, a professora Nívia. Eu sempre tive muita facilidade, né. Português era a matéria que eu mais tinha facilidade. Que ela não me comparava com o meu irmão, ela destacava muito meus pontos positivos. E no SESI ela cuidou ela teve comigo em várias séries, não foi só uma série. Então, ela conseguiu aflorar um lado meu, assim, de competência muito bom. Que enquanto os outros professores estavam, o Cauê, lá. Ela tava ali, ela, não, você é boa nisso. Que bom, tal, sua nota foi boa, tal. Então, era muito boa em português, porque ela não tinha essa visão comparativa. Ela e o professor Rogério também, do SESI, era professor de geografia. Eu era péssima em geografia. Só que ele também sempre me incentivou muito, me motivou muito. Então, ele sempre me chamou para conversar, porque tinha reuniões de professores, né? Então, era natural que surgissem alguns comentários, tipo, eu tinha muita dificuldade em exatas, assim, muito. E o professor Rogério sempre conversou comigo, ele falou, na sua época eu também não era bom, só que você vai se encontrar, às vezes tá faltando você ter um olhar mais no que você gosta. Eu pensando, eu não gosto de nada, eu gosto de ir embora da escola. Mas também foi um cara que me fez pensar assim, ele, vai ter alguma coisa que você vai gostar, você vai ver, vai ter matérias e tal. E foram pessoas importantes, assim, porque naquela época, né, não que eu seja velha, né, mas naquela época, vários assuntos que a gente tem o privilégio de falar hoje, a gente não tinha naquela época, sobre saúde mental, sobre déficit de atenção. Então a gente acabava, tudo era uma preguiça, assim, tipo, essa pessoa tem preguiça, essa pessoa não tá se entregando 100%, entendeu? É isso. E como que você ia pra escola? Bom, no São Luís eu ia a pé, como eu falei. Mas não era longe, normalmente meu pai me levava ou minha avó, porque minha mãe estava trabalhando. E quando eu fui estudar no SESI, até a 8ª série, eu ia de perua. Ia de perua e voltava de ônibus. Quando você começou a sair sozinha? Fugir sozinha. Aí vem. Gente, vocês estão preparados? Nossa, não vai cair o terno na nossa cabeça, não. Então, como eu falei, eu não era uma pessoa que gostava de estudar. E minha mãe sempre foi muito incisiva dentro de casa, de olha, não quero filha vagabunda, você vai arrumar alguma coisa pra você fazer. Então eu comecei a trabalhar cedo também, eu comecei a trabalhar com 14 anos na Caixa Econômica, naquelas lances de posso ajudar e tal. E aí fiquei grandona, né? Falei, nunca mais vou me humilhar por 10 reais, porque agora tá caindo. Tá caindo na conta da minha mãe? Tá, mas é meu aquele dinheiro, tá caindo. E aí minha mãe tinha um acordo, né, de olha, 50% do valor é meu, porque, né, obviamente, e aí o resto é seu. De 400 reais, gente, mas tava ótimo, porque eu tinha 0, né, então... Aí eu comecei a ter um pouco mais de autonomia, naturalmente, em casa, assim, porque antes eram 2 humilhações, uma para permissão para sair e a outra para dar um dinheiro da Coca, pelo menos. Quando você tem o dinheiro, é uma humilhação só, a permissão para sair. E aí, eu sempre fui muito rueira, assim, eu fui o terror dos meus pais, assim, eu não sei como eles me aguentaram, porque eu sempre fui muito rueira. Muito. Então, assim, minha mãe queria que eu fosse no mercado, eu ia no mercado pelo caminho mais longe, pra eu poder dar um rolê. Tipo, não, vou descer aqui não. Vou por ali, vou subir, vou dar 20 minutos pra ir no mercado. Tinha uma amiga minha que morava aqui na Ramalho, a Jéssica. Eu ligava pra Jéssica pra ir no mercado comigo, só pra vocês terem uma ideia de como era o rolê. E eu fugia muito da minha mãe, assim, pra ficar na rua, pra ir em samba.
pra ir na festa da Cleopita, pra descer pro Vai Vai. Então, assim, sempre foi um caos. Então, posso dizer que ali, esses pagodinhos que eu fugia, já com uns 12 anos, saí pra rua, assim, uns 12 anos eu já tava nos pagodinhos, assim, pensando, eu vou apanhar, mas eu vim. Vai ver. A semana que vem curou essa dor, entendeu? Com uns 12 anos eu já tava saindo, assim, indo dos pagodes daqui, descendo escondida pro Vai Vai. Voltando da Cleopita correndo, gente, num pau. Porque a minha mãe falava que aí vai. Eu, mãe, eu vou com fulano, com Beltrano, com ciclano, por favor, me deixa aí. E na época, a festa da Cleopita tinha festa e na rua de trás, em São Vicente, era uma festa paralela. Porque ficava um monte de ambulante, carro de som. Então a gente ficava ali, a gente nunca foi pra festa em si. E aí minha mãe me dava uns horários de, olha, que aí beleza, 10 horas eu quero você aqui. E eu pensando, como? Se 10 horas é a hora que começou a ficar legal. Acabou. Aí eu lembro que era umas 10h40, eu tava descendo São Vicente assim, rezando pra não cair na ladeira. Porque eu tava correndo tanto pra chegar em casa. Mas tanto. Ofegante. Às vezes eu levava a bicicleta e eu deixava a bicicleta na Camões pra eu poder chegar mais rápido em casa. E minha mãe me brigava comigo, tipo, ó, se eu descer de bicicleta é muito mais rápido do que... Mas eu não podia ficar com a bicicleta no rolê, né? Aí minha mãe ficava assim, possuída. Ela me bateu muito, com muita razão, assim. Quando foi a primeira vez que você desfilou na Vai Vai? Meu Deus. A primeira vez que eu desfilei na Vai Vai foi em 96. Eu tava comemorando meu aniversário de 4 anos na Avenida. Meu pai era chefe da ala dos passistas, né? E aí, gente, que loucura. Eles fizeram uma fantasia de passista pra mim. Tipo, com top, tanga, aquele negócio na cabeça cheio de pena na época, e um buá. É. E eu morava na São Domingos. Eles faziam a fantasia lá no apartamento, né? E beleza, iam todas as meninas lá pro apartamento pra se montar. E eu tô lá, toda empolgada. E a minha mãe sempre muito doce, falando, se você não desfilar, eu vou matar você. Porque eu já falei que eu não queria que você fosse, não é lugar de criança. Você vai me pedir mamadeira. Se você me pedir mamadeira, eu vou esmurrar você do começo ao final. Eu não quero, fica com a sua avó, eu quero, eu vou. Aí minha mãe desesperada, meu pai nem aí, né? Porque pai sendo pai, né? Não vai contar ela chorar, o problema da mãe dela. Aí minha mãe, não quero Lua. Aí ela foi o caminho inteiro. Se você me pedir colo, se você me pedir mamadeira, se você me pedir chupeta, se você chorar, você vai apanhar. E eu assim, eu não vou chorar, eu não quero mamadeira mais, eu não chupo mais chupeta. Eu não vou pedir mais nada. Aí fizeram as fantasias e alguma menina tinha esquecido o boá dela. E o meu boá era um mini boá. Mas dava pra disfarçar. Aí a menina, empresta seu boá pra ela. Eu odiei, desde sempre, odiava emprestar minhas coisas. Aí minha mãe, só que eu tava sob a pressão da minha mãe, de tipo, se eu desaforar minha mãe, pode ser que eu não vá desfilar. Aí eu, bom, é emprestado, resumindo. Chegou lá em mim, minha mãe me ameaçou isso umas 6 vezes antes da gente entrar. Aí eu, tá, agora me dá minha pena. E eles assim, meu, a gente vai tomar ponto, né? Aí minha mãe, não, vai ficar um pouquinho, eu não quero entrar com a minha pena. Me dá minha pena agora. Aí minha mãe, não, você vai emprestar ou não? Eu falei que era emprestada, ela já veio com a minha pena, devolve a minha pena agora que eu vou entrar com a minha pena sambando. Aí perderam um ponto, mas aí cada um com seus problemas, eu entrei com a minha pena bem linda no Embi, sambei o tempo todo. Meu irmão, coitado, teve que desfilar porque eu fui, então ele teve que ir. E eu não sei, mas contam que ele tava com uma cara assim, tipo, de gol contra o tempo todo. Tipo, que saco que eu tô aqui, que ele odeia carnaval, odeia samba. Mas enfim, esse foi meu primeiro desfile, não pedi chupeta, não pedi colo. Não... Então foi essa sensação que você sentiu do desfile? Sim. Aí teve uma reportagem, inclusive, gente, que de icônico, né? Teve uma reportagem, tem até o jornal dessa reportagem. A repórter veio, eu sempre fui muito sincera. Aí a repórter foi falar com a minha mãe
sobre o Vai ter sido campeão e tal. Aí minha mãe, com certeza o título foi o melhor presente que ela podia ganhar, né? Aí a repórter veio falar comigo, ela, Lu, a sua mãe falou que o título com certeza é o melhor presente que você poderia ganhar. Não, eu preferi um brinquedo. E publicaram isso. E mamãe? Minha mãe me olhou com aquela cara da pochete, né? Não queria nada. Quando você começou a ir como passista? Então, na verdade, como passista foi só nessa gestão do meu pai. E aí depois meu pai saiu da ala de passista lá, foi fazer outra coisa. E eu saí atrás. E outra, meu pai era super gordofóbico na época. Ainda bem que não vão cancelar ele agora, que ele já é um senhor. Mas em algum momento também eu comecei a engordar e meu pai foi o meu maior hate. De tipo, a sua barriga, você só come fandangos. E eu, como uma boa aquariana, falei, bom, eu nem quero desfilar como passista mesmo. Vou continuar bebendo coca e comendo fandangos. Que é isso, é o ano inteiro comendo fandangos. Carnaval é só fevereiro, pelo amor, né? E aí foi isso. Aí eu também, de alguma maneira, isso teve alguma influência na minha vida. E aí eu não animei pra voltar mais pra aula, porque eu tava com a minha barriga sim de fandangos e não era um problema enorme pra mim. E talvez eu até pudesse desfilar com a minha barriga de fandangos, mas meu pai falou tanto na minha cabeça que eu falei, bom, eu quero ficar com a minha barriga e com o meu fandangos, eu não vou mais desfilar nessa aula, porque eu nem gosto tanto de sambar assim. E depois você ficou sem desfilar ou você Então, foi pra outra aula? teve vários momentos. Não, eu nunca saí em aula, mas eu sempre descia pro Vai. E eu era a famosa caroço, né? Eu descia, falava que eu não ia desfilar, chegava no dia do desfile, não era tão burocrático como é hoje. Eu ficava me humilhando, eu ia com uma roupa preta. Então nessa aí eu vim em aula, eu já vim em bicicleta em carro, eu já vim em aula de compositor, eu já vim atrás do meu pai, eu já vim do canto. Eu desfilava. Com fantasia? Não, mas sempre tinha alguém pra me dar uma camiseta, alguma coisa, e eu desfilava. E quando você entrou na bateria? Eu entrei na bateria no ano de 2000 e... Deixa eu ver. Eu entrei no ano de 2016 pra desfilar no ano de 2017. No ano da minha menininha. E você tocava o quê? Então, eu tocava ganzá antes, em blocos, na real em bloco. Só que eu tinha muita vontade de aprender a tocar repinique. Muita. Sempre foi o instrumento que mais chamou minha atenção no carnaval. E aí, em algum momento, a gente estava no samba, que tinha no Vai de sábado. E um amigo meu falou, pô, você toca em outros blocos, em outros lugares, por que você não desfila no Vai? Eu falei, porque eu toco ganzá, mas eu não gosto de tocar ganzá, né? Eu toco ganzá intuitivamente, assim, não é uma coisa que eu quero me desenvolver e eu não quero tocar ganzá no Vai. Mesmo porque, por eu acompanhar muito tempo o Vai, eu sempre tive pavor de estar em qualquer aula feminina, porque sempre foi sinônimo de muita briga, muita disputa, ego, vaidade. Tudo bem que é um geral do carnaval, mas é um ambiente que eu nunca me vi atuando, assim, porque era um lugar que não ia fazer bem pra mim. Eu não gosto dessa rivalidade. Eu sou sempre aquela pessoa que, se eu tô num bonde de 30 mulheres, eu vou colar seus cílios, eu vou prender seu cabelo, eu vou retocar seu batom. Eu não vou estar competindo com ninguém. Então, não era um lugar que eu achava saudável. Os poucos contatos que eu tive, todos foram conflituosos. Eu entrei em conflitos indiretos de, você fala com a fulana, mas a gente não fala. Ou você fala com a gente, ou sabe? Então, eu não queria estar nesse ambiente de rivalidade feminina. E a ala de dança é uma ala composta por a maioria das pessoas mulheres, assim como também a de agogô, que genuinamente são mulheres. Então eu não queria estar numa ala ou num local que tivesse tanta competitividade feminina. E aí eu falei pra eles, olha, se for eu quero tocar repinique. Fui uma piada viva, né? Porque aí riram, rolaram pra um lado pro outro. Falaram, você tá querendo muito, né? Nossa, você tá querendo muito? Aí eu, bom, eu tô querendo, vocês me perguntaram o que eu quero isso. E um amigo meu já tava na bateria, ele falou, bom, tem um repinique lá, velho, mal acabado. Se você aprender, eu pelo menos faço a ponte pra você fazer a peneira. Eu falei, bom, interessante, acho que eu consigo.
peguei o repinique e assim, eu tive bastante dificuldade assim no começo. Sei lá, eu tinha 3 meses para aprender a tocar. E aí, até 1 mês e meio, eu mandava os vídeos dele. Tá horrível, tá muito ruim, não tem o menor cabimento. Não tem como, nem você participar da peneira. E aí, em algum momento, ele passou o contato de uma pessoa que sabia tocar. Ele falou, começa a fazer aula com essa pessoa, porque ela vai te ensinar a tocar, porque essa pessoa já toca lá. Enfim, a pessoa me deu direcionamento, me ensinou a tocar, dividir batida. Falou, tá um arroz com feijão sem tempero, mas vai que você vai se aperfeiçoar. Eu falei, bom, pelo menos eu já sei como faz. Aí eu fui pro Vai-Vai, foi uma ladeira, assim, não foi fácil, porque você ser mulher ali já é difícil. Você ser mulher num ambiente masculino, fazendo uma coisa de homem, que assim, pesada, sempre foi declaradamente uma coisa de homem. Tipo, da caixa pra trás, quem faz isso é homem, não tem espaço pra mulher. Quando você é uma mulher hétero, é assim, você já entrou nessa guerra perdendo. Ah, é verdade. Porque eu via que qualquer coisa, eu lembro que no primeiro ano eu fui muito sem vaidade. Eu ia de chinelo, camiseta, pra tentar ganhar um pouco de espaço. Eu tive que ser muito estrategista. Ah, Lua, você tá dizendo que se você fosse de outra maneira, você não seria bem recebida? Não sei. Mas eu posso te dizer que, por exemplo, se eu fosse de trança, minha tá de trancinha hoje, então eu evitava dar margem para esse tipo de abordagem, né? Quando eu entrei, tinha muita peneira naquela época, assim. Tinha uns ensaios à tarde, então os ensaios já era peneira. E eu não era um repinique bom pra falar, nossa, eu fui injustiçada. Não, mas também não era ruim. E eu senti uma apreensão muito grande dos caras, assim, quando eu cheguei, de tipo, o que essa sonsa quer aqui, né? Mas eu fui conquistando meu espaço aos poucos. Não foi fácil. Mas se você entrega, é o que eu falo para as meninas que me perguntam. Cara, se você souber tocar, ninguém vai tirar você de lá. Existe sim toda essa lenda, esse misticismo, que o vai-vai é isso, é aquilo. Não é mais assim, pelo menos eu não vejo ser mais assim. É um local onde você tem que ter muita inteligência emocional? Sim. Mas não é esse bicho de 7 cabeças. Por quê? Quando você entrega resultado, as pessoas não podem mais te podar, nem te julgar. Então vai muito da sua entrega, da sua dedicação. Se você quiser um caminho mais fácil, não vai pelo vai-vai. Mas, se você quiser um caminho onde você vai ter que entregar resultado, não vai ter um mestre, o mestre Tadeu, o mestre Beto. Eles não vão falar que você não pode estar. Se você entregar, você vai ser recebida da mesma maneira que os caras todos são recebidos. Entende? É que existe as pessoas te subestimam quando você é mulher. Essa é a real. Quando você chega, você é homem, você fala, eu toco repinique, ninguém vai questionar se você sabe ou não. Quando você é mulher e você fala, eu toco repinique, os caras ficam, será? Mas toca quanto? Mas você sabe chamar um samba? Mas você sabe fazer uma virada de 2? Mas, entendeu? Vem muito questionamento, as pessoas te questionam muito. Mas você disse, quando eu falo, eu toco repinique, não vai. Mas você desfila, eu fico, não, eu só toco, no desfile eu não vou. Que loucura é essa? Verdade. Que loucura. Então, não foi um mar de rosas, de flores, mas também não foi um pesadelo horrível. Assim, eu tive que provar, cara. Se eu puder resumir em uma palavra, eu tive que provar a todo tempo que eu sabia tocar. E em algum momento, toda essa chucreza do vai-vai foi boa também. Porque eu lembro que o mestre Tadeu, ele fazia a peneira no final. E aí surgiam vários comentários, né? De tipo, ela não toca mal, ela nem toca direito. Ela tá aí porque é interessante que o vai-vai ter uma mulher pra não ficar com essa fama de machista que o vai-vai tem. Deixa ela aí, tipo, café com leite e tal. Eu ouvindo e absorvendo. Em algum momento, o mestre Tadeu com as loucuras dele, vem aqui todo mundo, quero todo mundo peneira, não sei o quê, toca você, toca você, toca você. Nessa peneira tem pessoas que tocam,
tem pessoas que não tocam. Entre elas, homens que não tocam também, que não sabem tocar, que não sabem fazer uma virada de dois, que não sabem chamar um samba, então ali. E aí, em algum momento, eu dei sorte, ele chamou um cara que ele sabia tocar, mas ele tocava baixo. E a bateria do Vai Vai é aquela coisa de desce, espanca o instrumento, cara, não vem alisando não, sem perepepe. E aí o Tadeu olhou de rabo de olho assim, ele falou, vai, ô musa do repinique. Ô, gente, eu até tava confiante, mas eu comecei a perder o rumo. Meu Deus, por que ele falou isso? Ao mesmo tempo, tinham muitas pessoas me incentivando. E eu comecei a tocar, não no nível que eu toco hoje, mas também não sei. Toquei num nível que eu também não tava. Eu tava um pouco melhor naquele momento. Subiu um level, assim, sabe? E aí a galera, tipo, tinha muita gente vibrando por aquilo estar acontecendo, pela entrega que eu tive. E aí também subiu um level. No outro domingo eu já tava grandona. Porque, ó, entendeu? Nossa, já deixa não é bagunça, entendeu? Tipo, eu consegui mostrar, porque quando você toca sozinho, acabou o misticismo. Eu toco. Não tem mais como você falar que... Porque quando você tá num conjunto, um instrumento cobre o outro. Quando você toca sozinho, acabou o misticismo. Eu toco. Não tô no como eu gostaria de estar, não, mas eu já tô muito melhor que vários caras que estão desfilando. E aí acabou esse folclorezinho de mulher não aguenta, mulher não sabe, porque ela é muito arrumadinha pra tocar, ela é pequenininha. Acabou. E aí eu fui pra um outro patamar, assim. Ah, fiquei por cima da carne seca? Não. Mas não tinha mais como as pessoas falarem que eu não tocava. Porque as pessoas viram que eu tocava. Sozinha ali, acabou, não tinha outro som. E aí foi um processo. A cada ciclo no Vai Vai, você vai mostrando um pouco do que você sabe. Então teve ciclos do mestre Tadeu pedir pra eu chamar o samba no sindicato dos bancários. As pessoas falarem, mano, ela sabe chamar o samba. Entendeu? Teve vários ciclos da minha vida de repente eu ir numa roubadinha de uma apresentação e falar, ó, o repinique é você. E eu falar, como eu? Como eu? Eu não! O pessoal falar, não, você é o repinique, você vai fazer todas as chamadas, você vai fazer tudo, e eu falar, bom, vamos. E fazer e desenvolver. Então, vai ficando mais suave. É um processo. E aí a pessoa tem que ver até onde ela está disposta a passar por esse processo, entendeu? Ô Lu, e você foi a primeira mulher da caixa pra trás? Não. Já teve Não. Na verdade, imagina, tivemos vários nomes ali no Vai Vai. Eu acho que eu fui a primeira mulher hétero. A primeira mulher a trazer esse lado feminino pro Vai Vai, entendeu? Porque a gente tem a Jade, que é uma professora, uma mestre, assim, é o ouro do Vai Vai. A gente teve alguns nomes também, eu acho que teve mais uma outra menina, que eu não vou lembrar o nome, não é da minha época, mas antigueira também. É uma branquinha. A Di, se não me engano, acho que é Di o nome dela, não vou lembrar agora. Mas tivemos outra mulher, a Tânia também, que é da Nenê hoje, ela tocou um tempo o repinique no Vai Vai. Mas eu acho que o que pega pra eles, o que pegava era assim, essa menina vai vir tocar de salto na apresentação. Pô, ela tá de cílios, sabe? Existe uma parada do machismo, né? Sem querer expor muito. Qualquer coisa depois você escolhe. Que a galera gosta muito disso, mas também é Mão Maria macho, por isso que ela toca. Aí quando chega uma mulher feminina que tá se destacando tanto quanto, ou mais, isso fere muito o ego de quem tá lá. O medo de você ter mais destaque ou mais visibilidade, como eu falei, o carnaval ele mexe muito com a vaidade das pessoas. Então, isso acabou pesando muito, entendeu? A abertura de você falar, ó, gata, se você quiser, você pode estar aqui com seus cílios, com seu salto, com seu vestido, com a sua saia, porque tocar é fácil, mas você toca de salto? Você toca de vestido? Entendeu? Você toca de unha de gel? Porque eu toco de unha de gel, ela tá inteira a hora que eu termino. Então, você acaba colocando as mulheres em outro patamar, de, mas também é fácil. Você coloca os homens no mesmo patamar, mas de tênis eu também faço. Mas sem unha eu também faço. Sem cílios eu também toco.
Ai. E como é para você a cada ano você entrar na avenida? É louco, né? Eu tenho um vínculo muito forte, assim, com o Vai Vai, desde muito nova. Eu gosto muito de desfilar, mas eu tô pra te falar que o desfile não é o dia mais especial da minha vida. Assim, o desfile é como se fosse... Sabe quando você passa um processo todo de faculdade, você se forma e você fala, legal. Eu gosto do desfile, é importante pra mim estar lá. Mas eu acho que a gente entra com um senso de responsabilidade tão grande, principalmente a bateria, que a gente não consegue, pelo menos eu vou falar por mim, eu não consigo tirar onda. Assim, eu entro com aquela responsabilidade, cara, quero entregar minha máxima, vou entregar minha máxima, e o vai-vai em si, a rotina do vai-vai, de você ser ritmista, ela te acompanha num processo longo. Os ensaios começam ali em agosto e a gente vai até o carnaval. Então, muitas vezes eu tive uma semana horrível. E aí no domingo eu vou pro vai-vai, eu toco. E aí aquilo ali me reinicia, como se fosse minha terapia, sabe? Então, esses são os dias mais importantes da minha vida. É o processo todo de ir no ensaio, de ir numa apresentação e tocar aquele enredo, sabe? Que mexe com você, que mexe com a sua emoção, entende? Então eu acho que o dia mais importante são todos os dias, assim. E a sensação de um dever cumprido, né? Cumprido. Sem contar assim, né, que tem carnavais também que a gente implica. Quando você tá ali no vai-vai, você tá tocando, você se entrega e tal. Tem carnaval que você fala, pô, isso aí não gostei não desse enredo, hein? Às vezes você tá no AMB, porque é a parte que ninguém conta no desfile. Você tá no AMB, aí o carnavalesco colocou uma fantasia no seu crânio que você tá sentindo megamente. Ela tá apertando o seu crânio, não tá conseguindo pensar, entendeu? E aquilo ali sufocando. Às vezes tem um sol dentro de você, porque você tá tocando, você tá suando, e a sua fantasia de veludo, entendeu? E você fala, por quê? Meu Deus, é aquele dia que você fala, hoje é meu último ano que vem não venho mais. Não preciso disso, não preciso passar por isso. Então, assim, é muito assombroso também, ao mesmo tempo que é maravilhoso, que a gente espera por esse dia. Tem a parte que ninguém conta, entendeu? É verdade, isso é um fato. Você falou que nem sempre você se implica, você se envolve. Quais são as suas preferências? Assim, quais foram os anos que foram dos samba enredos que foram as suas preferências? Gente! Seus queridinhos. Para! Bom, Mãe Menininha foi um enredo que gostei muito. Eu tenho vários enredos favoritos, mas assim, dos últimos 5 anos pra cá, quando vai vir falando de hip hop, pra mim, eles tiveram uma reunião interna e falaram, vamos agradar a Lua esse ano? Vamos fazer uma surpresa pra Lua, vamos pensar só nela. Assim, eu vivi intensamente esse ano do hip hop, assim, juntou tudo que eu amo com a escola de samba, assim, tudo, eu não sei nem explicar, porque só de falar que dá vontade de chorar. Mas assim, o enredo eu achei maravilhoso. Ver as pessoas que eu mais admiro na música, na minha escola, foi maravilhoso. Gente, tudo, assim, eu não tenho nem palavras, assim, eu acho que o ano do hip hop pra mim foi um ano que me representa, assim. Tem vários enredos que eu não desfilei, que são muito importantes pra mim. Mas o ano que eu desfilei, que é o top 10, assim, o maioral pra mim, hip hop, não teve outro. Não teve outro. Foi demais, assim. Eu sei, a minha infância inteira eu cresci ouvindo rap, né? Então, assim, fundiu minha cabeça. A hora que eu falei, vai falando de hip hop, meu Deus, se um dia eu critiquei essa escola, me perdoa, meu Deus. Meu irmão também pensou um pouquinho, mas... Sabe, tipo... Muito legal isso, né? Porque aqui é um bairro que o hip hop sempre foi muito forte e o samba muito forte. E aí foi um samba enredo que... E pra gente, assim, eu teve uma épocazinha assim da minha vida que eu tive desconcentrado.
E eu saía com uma galera pra pichar. Então juntou tudo, é como se estivesse fazendo um resumo da minha vida. Tipo, cara, eu tô aqui com grafite, eu tô aqui com rap, eu tô aqui com vai-vai. Eu tô aqui com pessoas que fizeram, tipo, que são os meus maiores ídolos dentro da história preta, da cultura preta. E eu tô juntando tudo isso, sabe? Num lugar só, que é um dos meus lugares preferidos, entende? Então foi uma loucura, assim, eu fiquei maluca no valendo. Tá certo, é isso. Quando você começou a trabalhar pela primeira vez? Eu tinha 14 anos. Foi numa época adolescente aprendiz da Caixa Econômica. Trabalhava numa agência na Rua Augusta. O que você fazia com o seu dinheiro quando ganhava? Bom, no meu primeiro trabalho, na verdade eu era muito nova, né? Então tinha toda essa questão de administrar a casa e tal. Minha mãe sempre tem toda essa consciência financeira pra gente, de ó, né, está, né, querida? Então eu me sentia milionária porque eu tinha VR. Então assim, quero ir no Mac agora. Eu vou agora no Mac. Ninguém vai me pedir. Vou comer Mac de sobremesa, hein? Pô, vou almoçar, mas vou comer Mac também hoje. E tinha a questão eu acho que da autonomia, né? Eu acho que o trabalho traz isso pra gente, né? De você ter autonomia pra você comprar o tênis que você quer, ainda que você pedale, parcele, de você poder comprar a roupa que você quer. Eu acho que o trabalho, pra mim, foi muito amadurecedor, assim. Por isso, porque quando você... Eu vim de uma família que não tinha uma condição financeira confortável, justamente porque a minha mãe sempre tentou, ter uma casa confortável, ter uma escola confortável. Então, tinha coisas que a gente não tinha poder de escolha. Então, assim, eu quero esse tênis. Pode querer o quanto você quiser, porque você vai ganhar aquele ali. Eu quero tal coisa. E quando você começa a trabalhar, você começa a ter a possibilidade de ter o que você quer. Então, eu era muito doida, assim. Eu comprava, na época que eu falei, como eu fui muito street, assim, minha vida inteira, calça big, skate, tênis de skate, a galeria do rock, eu me sentia a Paris Hilton. Cheguei, hein, pessoal? Cheguei com meu salário, hein? Vou escolher o que eu vou comprar aqui, hein? Me ajuda! E aí eu acho que foi isso, foi ter autonomia pra comprar de fato o que eu queria. Ser fútil, sabe? E com os outros trabalhos que você fazia? Quais os outros trabalhos que você teve? Eu trabalhei muito, gente. Eu já podia me aposentar, tive muito. Eu já sou digna de me aposentar. Eu trabalhei na Caixa Econômica. Aí, em algum momento, eu trabalhei de recepcionista também na Paulista. Quem nunca? Aí eu ficava desempregada. Aí o que aconteceu? Eu comecei a me viciar em ter dinheiro. Então, assim, pra mim, ficar desempregada, sabe? Nego sem dinheiro, fica sem sossego. Acabou meu sossego. Tipo, não, aí eu já ia lá pra São Bento, pra República, procurar um telemarketing até eu arrumar uma coisa melhor. Então eu trabalhei com telemarketing também. Sempre foi meu seguro-desemprego era telemarketing. Tipo, não tô mais trabalhando aqui, vou pegar um telemarketing, que é 6 horinhas, 4 horinhas, e já vou procurar outra coisa. E aí eu trabalhei na Galeria do Rock, foi uma época maravilhosa, assim, pra mim também. Porque culturalmente me agregou muito. Eu trabalhava em loja de tênis, que era uma coisa que eu gostava. E aí, depois dessa fase maluca de caçar emprego igual louca, porque como eu era nova, eu não tinha essa consciência de, será que se eu tiver um monte de registro, isso vai pegar mal pra mim? Eu não tava nem aí, eu só queria dinheiro no meu bolso, entendeu? Tipo, eu quero trabalhar, não importa onde, nem quanto tempo. Então eu dei uma pulada de galho em galho, assim, esse período, até eu ir trabalhar na Galeria do Rock. Deixa eu ver se eu não tô esquecendo, mas eu acho que é isso. Aí na Galeria do Rock foi uma época que eu comecei a parar e pensar, cara, eu preciso tomar um rumo, assim, no meu trabalho, né? Porque eu ganho um dinheiro legal, mas eu tava só vivendo pelo meu trabalho, porque eu estudava e trabalhava, e aí de final de semana eu não podia fazer nada com dinheiro porque eu tava na galeria. E aí comecei piercing, tatuagem, tênis, aí pagando caríssimo na roupa, porque vai no Brás que horas, não dá. Aí comprava lá mesmo e caro pra caramba.
E aí eu saí e fui para a área administrativa. Aí trabalhei um tempo na área administrativa. Aí surgiu a possibilidade de eu trabalhar na Dow Brasil, que era uma multinacional. Lá foi o meu maior tempo de carreira, eu trabalhei 6 anos lá. E foi exatamente onde eu amadureci, assim. Eu tive vários processos na Dow de evolução, de promoção. Então, foi muito enriquecedor, assim, para mim trabalhar lá. Mudança comportamental, assim, eu passei de lua jovem pra, de fato, adulta. Tipo, ó, agora você segura aí sua curimba, entendeu? E aí, depois que eu trabalhei na Dow, veio o período pandêmico, né? A gente acabou encerrando a nossa subdivisão lá dentro. Eu trabalhei mais um pouco como na área administrativa, só que paralelamente eu sempre trabalhei com produção. Aí, em algum momento, um amigo meu me chamou, ele tinha uma banda, ele me chamou para trabalhar com ele como produtora e fazer a parte de social media também. Aí eu fui trabalhar com ele, gostei muito. Falei, cara, eu gosto de fazer isso, né? Porque como eu tive esse processo de trabalhar pelo dinheiro, eu nunca parei para olhar o que eu gostava de fazer. Como, por exemplo, eu tinha feito comunicação social. Mas, cara, o que tava me dando dinheiro era administração. Então, cara, eu vou aqui, dane-se essa faculdade, entendeu? E aí eu acabei me especializando, tipo, nessa área de administração e seguindo isso sem saber se era realmente o que eu gostava de fazer. E quando eu tive contato com produção, foi quando eu comecei a falar, cara, eu gosto disso. Nesse mesmo período eu já comecei a trabalhar numa agência como produtora. E aí foi ótimo, tive várias vivências maravilhosas com produção. Em vários segmentos. Aí saí de agência, aí fui para outra agência, trabalhar também como produtora. E em algum momento surgiu a oportunidade de eu trabalhar por conta, com a produção, né? E eu falei, cara, será? Eu sempre fui muito insegura mesmo, porque eu nunca, como eu falei, a gente vem de um lugar onde a gente não tem estabilidade. Tipo, eu não tenho casa própria. Meu filho estuda em escola particular. Então, você pensar em trabalhar para si, você fala, cara, você tem que ter. Você não tem a possibilidade de não ter. Você vai ter que ter. Você vai ter. E quando você trabalha por conta, mas você depende de alguém para te pagar. Então, você trabalha por conta, mas não tanto. E aí eu comecei a cogitar essa hipótese. Cara, acho que eu vou começar a tentar trabalhar para mim. Acho que eu vou começar a tentar trabalhar para mim. E deu certo. Eu continuei nesse segmento de produção e social media e tô aí até hoje por conta, trabalhando para os outros. Quais são os projetos que você faz parte? Bom, hoje atualmente eu sou produtora do projeto Sampa Charme, que acontece no Vale do Anhangabaú, segundas-feiras. Que lindo, onde? Então vai, ó, segunda-feira das 8 às 10, gratuitamente. Trabalho com o projeto Groove 011 também, sou produtora deles, que é um projeto de samba rock que também tem no Vale, das 7 às 11. Eu trabalho como produção de maneira freelance também, né, para algumas agências, continuo fazendo esse freelance para eles. Frilo também para a produtora do Groove 011, né, que ela também faz algumas produções paralelamente com a Festa Salve, que é uma festa de DJs que acontece também uma vez por mês. E aí eu vou trabalhando, gente, manda job. E o seu trabalho como social media também, né? Aí hoje eu administro 6 páginas de festas. Eu trabalho com uma página também que é de empresa, trabalho com uma página de bronzeamento, de estética feminina. Hoje eu administro 7 páginas na internet. É o que tem pagado minhas contas, gente. E você tem filhos? Tenho. Eu tenho um bebê gigante de 6 anos, um ex-bebê. Ele chama Lucas. E é isso. Se chama Lucas. Como foi ser mãe pra você? Ai, gente. Olha,
às vezes eu paro e penso, meu Deus, sou mãe. E agora? Eu sou mãe mesmo, gente. Olha, 6 anos, meu Deus. Foi a maior loucura, assim, da minha vida. Porque eu sempre fui uma pessoa muito maluca, assim. Não muito maluca, mas eu sou muito intensa, assim. Então eu nunca tinha me visto nessa posição materna. Não que fosse uma coisa que eu tivesse fobia. Mas não era uma coisa que eu almejava. Eu nunca fui uma mulher que quis... Como eu cresci numa configuração de matriarca, de não ter uma família ali bonitinha, nunca foi uma prioridade para mim ter uma família nessa configuração. De, olha, eu quero ser mãe até os 30. Pra mim, se eu fosse mãe aos 40, tudo bem também. Aos 50, se eu não fosse mãe, tava tudo certo. Ai, quero ser casada e tal. A única certeza que eu tinha é, eu quero ter um dinheiro. Não sei se eu quero ser mãe, não sei se eu quero casar, mas eu quero ter um dinheiro, hein? E aí, na época, eu namorava uma pessoa, e aí eu, cara, engravidei. E aí, na hora, eu fiquei assim... Eu fiquei maluca, assim. Eu falei, cara, fudeu, eu tô grávida, e agora? Tipo... Só que eu já era uma macaca velha, eu já tinha 26 anos, eu já tinha um trabalho estável, minha vida tava pronta, assim, não tinha nada que ia mudar na minha vida. Mas eu tava agindo como se eu tivesse 14 anos. Eu agora, uma criança, agora? E agora? Todo dia a criança vai ficar aqui comigo agora? Não, você mãe, que isso? Aí e o pai dele ficou feliz e eu assim, cara, eu preciso ficar feliz e agora, né? Aí eu buguei assim, mas eu falei, cara, é isso. Eu tô grávida. E eu vou ter um filho porque não tem por que eu não ter. Sabe quando meu bom senso saiu do corpo e falou, e aí, gatona, você não vai ter por quê? E eu me fiz essa pergunta, por que eu não vou ter? Porque cogitou a hipótese de eu não ter. Aí eu falei, é verdade, né? Eu tenho um emprego super estável, tá tudo certo na minha vida, por que eu não vou ter, né? Aí eu lancei meu pivete. Falei, vou ter meu bebê e é isso. Tipo, eu sou muito ovulada, então na minha gestação, várias vezes eu esquecia que eu tava grávida, assim. A galera vinha falar comigo, ai, sua barriga, o que tem? A nossa é mesmo, tô de 8 meses. É mesmo, tô grávida. Aí eu pegava o coletivo pra ir trabalhar com... Moça, você quer sentar? Será que essa pessoa pensa que eu sou velha? Eu não quero sentar, não. Deixa a grávida sentar. Deixa, gente, a grávida sentar. Ai, a grávida era eu, sabe? Aí eu demorei muito pra virar a chave. Minha gravidez, assim, fisicamente foi ótima. Eu falo pra todas as minhas amigas, gente, é muito individual, é um terror pra alguns, pra mim. Eu fiz tudo, eu fui pro pagode, eu toquei no domingo, na segunda eu pari. Tava lá no Vai-Vai, no ensaio, maravilhosamente bem. Na segunda-feira, estava maravilhosamente indo pro hospital para meu filho e nada mudou, assim. Não tive problema de pressão, meu pé não inchou, eu fui trabalhar até o dia que meu chefe falou, não aguento mais ver você aqui achando que você vai parir essa criança. Saia. E aí eu saí. E é isso, gente. E quais são as coisas mais importantes para você? Meu filho, só tem uma coisa importante para mim. Oi? Meu filho e meu trabalho. Só tem 2 coisas pra mim importantes. Lógico, minha família é importante também, meu Deus, antes que minha mãe, a Mandinha pra mim, telepática. Não, minha mãe, meu pai, meus irmãos. E vai Minha depois. família. O vai. Eu acho que tem nisso, assim, né? Tipo, eu acho que meu filho hoje, ele é o protagonista, assim, da minha vida, né? Eu só faço as coisas por conta dele. Tipo, talvez se eu não tivesse o Lucas, eu não pensasse tanto em querer melhorar a minha vida, assim. Eu não seria tão ambiciosa se eu não tivesse meu filho, porque eu sempre fui feliz no básico, entendeu? Então, hoje eu sou mais ambiciosa porque tem ele. Então, eu acho que, assim, o protagonista é o Lucas. Aí vem minha família, assim, porque é quando a gente recolhe quando alguma coisa dá errado. Então, assim, vamos supor, se eu não tiver o trabalho e eu tiver a minha família, as coisas vão acontecer, sabe? E vice-versa, também se eu tiver minha família e tiver o meu trabalho, as coisas vão acontecer, mas você ter com quem contar quando a água bate na bunda, você fala, dá pra eu correr ali. Se a pessoa vai me xingar, vai, mas ela não vai fechar a porta na minha cara, entendeu? Tipo, quando as coisas dão errado, sabe? O Vai-Vai, ele tem sido
é a minha terapia, assim, né? Como eu falei, quando eu tô tocando em si, é o único momento onde eu não tô pensando em nada. E quando você sai de lá, você fala, pô, tenho meu filho, pô, aí tenho meu trabalho, tenho que arrumar minha casa, né? Abre 50 abas na sua cabeça. E quando eu tô tocando, é o único momento que eu só tô focada naquilo. Então, hoje pra mim é muito importante porque é a minha válvula de escape. Quando eu tô lá, não tem nada, tipo, não tô nem aí pra nada, eu só tô tocando em paz, sabe? E quais são os seus sonhos? Meu Deus, cara. Meu, eu sou muito imediatista, né? Então, por incrível que pareça, eu não sou uma pessoa que é movida a sonhos, assim, cara. Tipo, o meu sonho é sempre um sonho pra semana que vem, sabe? Tipo, pô, cara, eu tô numa vontade de fazer isso aqui acontecer. E muitas das vezes eu já vou vivendo os meus sonhos, assim, tipo, cara, eu queria ter mais qualidade de vida. Pô, que da hora, hoje eu trabalho pra mim, hoje eu tô aqui com vocês um dia da semana sem precisar me humilhar pra chefe, pra ter sabe? Ontem eu trabalhei até 5 da manhã? Sim. Mas hoje eu tô aqui fazendo meu horário, tendo flexibilidade, tendo autonomia, sabe? Não que seja um problema, mas tendo uma certeza da qualidade do meu trabalho. Então tem muitos sonhos que eu já venho realizando. Lógico, eu quero ter uma casa pro meu filho, pra ele poder ficar de boa. Eu quero ter, sei lá, viajar, mas eu, tipo, já sou feliz no hoje, assim, sabe? Por incrível que pareça, tem muitas coisas que eu quero que aconteça, mas eu não quero depositar. Eu nunca fui assim, eu não quero depositar a minha energia de hoje num futuro de 10 anos. E muitas pessoas falam, pô, mas aí você fica sem foco. Cara, beleza, eu posso ficar sem foco. Mas e se o meu foco for ser e viver as coisas que eu já tô vivendo e já tô sendo hoje? Porque assim, cara, eu tenho minha casa, meu filho cheio de saúde, minha família com saúde, minha família completa lá, pai, mãe, irmãos, meu trabalho. Cara, meu sonho, eu tô vivendo meu sonho, assim, as coisas que me importam, elas estão acontecendo. Eu quero muito viajar, mas eu não quero matar o hoje pra juntar dinheiro pra uma viagem que eu não sei se eu vou fazer. Que eu não sei se eu vou estar viva, eu não sei se vai dar pra fazer, entendeu? Tipo, então, eu nunca fui uma pessoa que sonhou grande, que, eu quero ter foco, juntar dinheiro e comprar uma casa. É um objetivo, não é um sonho. O meu sonho, eu vou vivendo ele todo dia, entendeu? E pra você, como que foi pra você contar a sua história de vida pra nós? Ai, gente, passou um filme na minha cabeça, né? A gente voltou lá atrás, na lua pequenininha, brigando pela pena. Até a lua que foi expulsa da escola. A lua do primeiro trabalho, que não sabia o que gostava de fazer, mas sabia que gostava de dinheiro. Até a lua de hoje, que sabe o que gosta de fazer, faz o que gosta de fazer e ainda entra um dinheiro. A lua que dava a volta na pera quando a mamãe mandava comprar um pão. Menina, 50 minutos pra comprar uma coca. E esticando o chiclete. Mentindo que tava na casa de não sei quem, tava no vai-vai, gente. Gente, não é muito louco se a gente viver isso, né? É um filme, né? E hoje eu olho meu filho, eu falo, gente, se ele fizer 10%, eu mato ele. eu mato. Esses dias a gente conversando, aí ele frustrado, né? Porque ele é virginiano, então ele quer ganhar todos. Aí ele porque eu não sou bom, né, em português. Aí mas você é muito bom em matemática, você fechou com 9, que bom, né? As pessoas são boas em uma coisa e não são em outras. Ele e você não era boa que eu era boa em ficar de recuperação. Todo ano a certeza que eu tinha que eu ia ficar de recuperação. Gente do céu, a minha é virginiana também, ó. Difícil. Mas assim, eu não entendi porque Deus juntou com um aquariano. Pra mim tá tudo bem se ser virginiana, agora com um aquariano. Qual foi Deus? Eu não entendi nada. Não entendi essa soma. Mete o equilíbrio. Não, ele é o equilíbrio, eu sou o equilíbrio, né? Que ele chega aqui e ele, mãe, que bagunça, né? Essas roupas aqui, mãe. Todo dia, assim, é eu assim mesmo. moro em apartamento. Eu tenho que estender no quarto, ele mais recolhe, né? Você vai deixar aqui estendido 3 dias.
Ave Maria, é isso. Gente. Muito bom. Nossa, maravilhoso. Eu adorei. Ó, vocês vai ficar boa, mas pelo menos a gente riu, né? Maravilhoso. Quem quer falar mais alguma É a coisa? cara da riqueza. Quer falar mais Ai, alguma gente, não sei, acho que é isso. Não sei, deixa eu ver. Vocês têm mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês acham importante falar? Deixa eu pensar aqui. Ah, gente. O que é a vida? Que é a vida, né? Ah, gente, eu acho que é isso. Você tem planos de mudar daqui do Bexiga? Ou continuar aqui ainda? Gente, isso é um problema, sabia? Isso é um problema. O foco das minhas relações não darem certo é porque eu sou uma cadela de centro. Então é que... Sou uma vira-lata caramelo de Bela Vista. Entendeu? Olha, eu não sei em que rua eu vou morar, mas eu vou morar aqui. Entendeu? E é um dilema, porque, a especulação imobiliária aqui é absurda, né? Então, quando você fala, olha, eu moro de aluguel, e paga tanto, a pessoa fica... É verdade. Tudo isso, e você fala assim, tudo isso. Mas é o seguinte, a padaria 24 horas é embaixo da minha casa. Né? O Hospital Menino Jesus é 8 minutos se eu for andando. Entendeu? Tipo, só que as pessoas não vão entender. Que aí Então, na você 25 fala, mas o vai- Vai-Vai não é mais lá. Mas a energia do Vai-Vai tá lá, sentada. Não importa que o físico não tá lá. Eu, quando passo na São Vicente, eu passo um filme assim, ó, de 10 segundos de tudo que eu vivi ali. E Não é? quem não viveu nunca vai entender. Nunca. Ah, mas vai construir um metrô. Mas aos meus olhos eu vejo a quadra. Você pode construir uma Disneyland, se você quiser. Quando eu passar, eu vou ver a quadra do Vai-Vai ali. É isso mesmo. As pessoas que eu convivi na minha vida, o Bexiga tem uma cultura muito forte. Muito, uma energia, né? Ele não é qualquer bairro. Não é mesmo? Quando você fala assim, pô, eu moro no bairro tal, no bairro, como tem alguns bairros da Zona Norte, por exemplo, que são culturalmente muito fortes. O Bexiga, ele é de fato um quilombo. Então as pessoas daqui, elas se reconhecem, entendeu? Ainda que exista uma diversidade muito grande, uma diversidade social absurda, aqui a gente ainda é um quilombo, a gente se reconhece, existe uma cultura muito forte. Então eu me sinto um indígena saindo da minha oca. Tipo, legal, eu vou pagar 4 vezes menos do que eu pago lá. Legal, mas eu não vou me reconhecer É naquele local. verdade, Eu vou ter que me reconstruir, eu vou ter que me identificar com uma nova cultura que é muito difícil. E para pessoas que moram em bairros que não são aquilombados, muitas vezes as pessoas confundem periferia com quilombo. E não é a mesma coisa. Entendeu? Mas eu sempre morei na periferia. Mas não é a mesma coisa do que você crescer e viver num lugar aquilombado. Porque as pessoas aqui, elas se reconhecem, elas se ajudam. Assim como na periferia, em outros bairros, sim. Mas existe uma a gente cultura apoia. aqui. E quando eu falo, eu posso até trazer exemplos. Quando a gente fala, pô, de sexta-feira tem o Samba da 13, por exemplo. Samba da 13 é um local onde você vai encontrar a galera que é baluarte do samba. Aí você vai encontrar um monte de estudante. Aí você vai encontrar o gringo com o churrasco dele, desde que Jesus fez a Santa Ceia, ele estava assando o churrasco dele lá. Aí você tem a missa. As pessoas da missa, elas falam e elas se conectam com todas as pessoas que estão do lado de fora no samba, que é a galera que está com o cultural, que tem as cantinas, que traz as pessoas de fora, e muitas vezes você conhece as pessoas que trabalham nas cantinas. Então, assim, as pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem como que é você chegar no seu bairro de manhã e tá sendo montada a feirinha de antiguidade. E as pessoas que estão em volta da feirinha são pessoas que você se reconhece. E como essa feira, ela agrega cultural, como você precisa passar ali e ter a feira. Passar ali e ter o samba. Entendeu? Passar na rua de Lazer Maria José e ver todas as crianças lá e ser um símbolo de resistência para o centro, uma vez que as crianças daqui, elas não têm o direito do lazer, porque a gente mora no centro, todas as ruas são absolutamente perigosas, a gente perde muitas crianças para o tráfico e aí a gente se sente no dever de não deixar a criança sair, como se ela vivesse enjaulada. Aí vem a rua de Lazer Maria José e fala, não, as crianças vão brincar na rua sim. Elas vão correr na rua sim, elas vão ter direito ao lazer sim.
Isso é um ato de resistência muito grande. Forte. Porque aqui no centro não tem. Não tem. Então, assim como a Baixada do Glicério também é um quilombo. Então, quando você vê essas pessoas, né, o senso de comunidade, as pessoas em comum se ajustando para a melhoria de uma unidade e não para si próprio. Existem vários movimentos aqui no Bexiga que fazem isso. A gente tem o Arena Bela Vista, que junta 600 crianças, indiferente da cor, da idade, da classe social delas, para jogar bola. A gente tem a cozinha da ocupação 9 de julho, que assessora comunidades de fora. A gente tem hoje a Casa Verbo, que é um local de desenvolvimento humano, onde as pessoas fazem curso de graça, onde as pessoas buscam assessoria jurídica. Então, assim, cara, se isso aqui não é um quilombo, é o quê? Porque uma vez que você é pertencente ao Bexiga, você desfruta disso tudo. Você desfruta de cultura, de uma escadaria do jazz. Você sai, tá na rua da sua casa, você não paga. Um som maravilhoso. Então, assim, as pessoas não têm noção, não é só um aluguel caro. Não é só um aluguel caro. É amanhã ou depois você não tá nesse aluguel e você ter uma base de auxílio de moradia, que não tem só uma aqui no centro, e as pessoas falarem, não, você não vai ficar na rua. Aconteceu uma pandemia e esse bairro inteiro se mobilizar para as pessoas daqui de fora. Então, não é sobre um aluguel caro. Entendeu? Alguém pensou nas crianças na rua de lazer, alguém pensou, o Arena Bela Vista podia ficar só com futebol. Tem um espaço kids lá. Pra se o cara quiser jogar o futebol dele, ele poder levar o filho. Ele tá pensando na saúde mental de um homem. E da mãe, que quer ficar em paz e quer que o pai leve o filho. E o pai não consegue levar o filho porque não tem espaço kids. E quando tem espaço kids, o pai leva o filho. Entendeu? Então, assim, existe uma visão muito ampla que as pessoas não enxergam. E quando você fala, não é só um bairro. As pessoas acham que a gente tá superestimando o local. Não é só um bairro, só aqui que é especial. Entendeu? Nossa, é especial. Aqui é especial, não é qualquer coisa. Fala 5 bairros aí de onde você mora que faz isso. Aqui é.